Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos a mais um Mapeando Resumos. Hoje, continuamos a nossa série de resumos de revisão tratando do direito tributário. O assunto do dia é a legislação tributária. Vamos falar sobre as várias formas da legislação tributária, os vários tipos de norma e as suas influências no direito tributário. Se você já estudou essa matéria e quer relembrar ou revisar, vem comigo que vamos passar pelos pontos principais. Então, começando pela legislação tributária, podemos falar de início das leis. As leis, quando o Código Tributário Nacional fala em lei, ele está falando de lei em sentido estrito. Aquela norma que está prevista lá no artigo 59 da Constituição. A lei, então, no direito tributário, ela serve para quê? Para criar o tributo, em regra, criar o tributo. A lei em sentido estrito, na verdade, ela é exigida para quê? Para instituir ou extinguir tributo, para majorar ou reduzir o tributo, para prever o fato gerador, sujeito passivo, a alíquota, a base de cálculo, prever penalidades tributárias, exclusão, suspensão ou extinção de crédito tributário, dispensa ou redução de penalidade também, é tudo exigido da lei. Quando a lei fala criar tributo, quando o CTN fala em criar tributo, o que ele está prevendo? Ele está exigindo que a lei crie fato gerador, base de cálculo, preveja quem é o contribuinte e qual é a alíquota. Fato gerador, base de cálculo, contribuinte e alíquota. Criar tributo é isso, é prever esses quatro elementos do tributo. Não exige-se lei para quê? Existem duas exceções. Não se exige lei para atualização do valor monetário da base de cálculo e para fixação do prazo de recolhimento. Então, o ente federativo ele pode atualizar o valor monetário da base de cálculo e fixar o prazo de recolhimento, modificar o prazo de recolhimento por ato infralegal, decreto, algum ato infralegal. Não precisa de lei para isso. Depois da lei, a gente tem a resolução do Senado. Para que serve a resolução do Senado no direito tributário? Para 3 tributos, principalmente para o IPVA, para o ITCMD e para o ICMS. A resolução do Senado, ela prevê a alíquota mínima de IPVA, por quê? Para evitar a guerra fiscal dos entes federativos de ficarem atraindo para o seu estado os carros, a matrícula dos carros, prevendo um IPVA muito baixo. Então, para isso, a resolução do Senado tem que prever a alíquota mínima de IPVA. A alíquota máxima de ITCMD, para prever que os estados aumentem muito o ITCMD, que o imposto de transmissão causa mortes de doação. Então, nesses dois casos aqui, para a alíquota mínima de IPVA e a alíquota máxima de ITCMD, é obrigatório a resolução do Senado Federal. O Senado Federal tem que prever as alíquotas por resolução. Já para o ICMS, aqui depende. Depende do quê? Para a alíquota mínima nas operações internas e para a alíquota máxima nas operações internas, ou seja, alíquotas mínimas e máximas nas operações internas, é facultativo, tanto que eu coloquei em verde aqui, é facultativo o Senado prevê alíquota mínima e máxima de operações internas. Por quê? Porque aqui é o âmbito de legislação, é o âmbito de previsão do próprio Estado. A resolução do Senado, é bom que ela não se intrometa nisso, mas pode prever alíquotas mínimas e máximas nas operações internas dos estados em ICMS. Para as operações internas, para a alíquota mínima, a iniciativa deve ser um terço do Senado, e aprovação por maioria absoluta do Senado, ok? Para as alíquotas máximas, é um pouco maior. Máxima, vamos lembrar que máxima, um pouco maior. Iniciativa, maioria absoluta e aprovação por 2/3 do Senado Federal. Já para as alíquotas nas operações interestaduais e para exportação, interestaduais e exportação, aqui a gente não está prevendo mais aquele âmbito de legislação do Estado nas operações internas. Não, a gente está prevendo agora operações externas, pode ser para outro Estado ou para outro país. Aqui o Senado Federal tem que prever, é obrigatório prever as alíquotas
do ICMS em operações interestaduais ou de exportação. A iniciativa pode ser do presidente da República ou 1/3 do Senado e a aprovação por maioria absoluta do Senado. Então, relembrando, para as alíquotas mínimas e máximas de operações internas, o Senado pode prever alíquota de ICMS. Para as operações interestaduais ou exportação, o Senado deve prever alíquota de ICMS em resolução, por meio de resolução, ok? Decreto legislativo. Para que é usado o decreto legislativo no direito tributário? Ele é competência exclusiva do Congresso Nacional, é o Congresso Nacional que emite, que promulga o decreto legislativo. O decreto legislativo ele serve para aprovar o tratado firmado pelo presidente da República. E já que a gente está falando de tratado, quais são as fases de formação de um tratado? O chefe de Estado, na primeira fase, firma o tratado no âmbito internacional. Depois disso, ele traz para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional aprova esse tratado na segunda fase. E na terceira fase, o presidente da República promulga esse tratado por decreto do presidente da República. Decreto do presidente da República. Isso aqui não há previsão legal para isso, mas é um costume. É um costume na burocracia e na forma legislativa brasileira que o tratado seja promulgado por decreto do presidente da República. Então, lembrando aqui, o decreto legislativo aprova um tratado firmado pelo presidente da República, aprova um tratado, o decreto legislativo do Congresso Nacional. Mas para promulgar o tratado é um decreto do presidente da República, ok? E qual é o impacto dos tratados internacionais no direito interno tributário? Segundo o CTN, a legislação tributária tem que observar os tratados. E os tratados revogam ou modificam a legislação interna que for contrária a eles. Então, de acordo com a literalidade do CTN, o tratado valeria mais, teria mais força do que a própria legislação interna. O STF, ao analisar essa norma, deu uma interpretação diferente da interpretação literal. Segundo o STF, o tratado no sistema jurídico brasileiro tem força de lei e não acima da lei. Se for de direitos humanos, aí sim, um tratado de direitos humanos ele pode ter um status supralegal ou um status constitucional, um status de emenda constitucional, se ele for incorporado sob a forma do artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Mas se não, ele tem status supralegal, tratado de direitos humanos. Como a doutrina explica que é muito difícil, é até impensável um tratado de direitos humanos que trata de direito tributário, então o tratado de direito tributário tem status de lei, de acordo com a STF. A lei posterior, então, ela não deve observar o tratado, ela revoga um tratado se ela for contrária a ele. Aqui equivale ao ato de denúncia do tratado no âmbito internacional, que é quando o Estado diz que ele não vai mais obedecer aquele tratado, ele não está mais de acordo, ele está fora daquele tratado, é o ato de denúncia. Então, quando uma lei posterior revoga um tratado, é equivalente ao ato de denúncia no âmbito internacional. De acordo com o STJ, ele divide o tratado em dois tipos. O tratado pode ser um tratado norma ou um tratado contrato. Um tratado norma é aquele que prevê uma norma geral e abstrata. Um tratado contrato já é aquele tratado que prevê um negócio jurídico específico entre estados soberanos. E de acordo com o STJ, a legislação interna não altera um tratado norma, mas a legislação interna altera um tratado contrato. Então, para o STJ, um tratado norma, ele tem uma força muito maior do que um tratado contrato. Aqui a doutrina critica bastante. Ela diz que, na verdade, deveria ser ao contrário, porque um tratado contrato, ele gera direitos adquiridos, ele é um ato jurídico perfeito e deveria ser observado pela legislação posterior, de acordo com a segurança jurídica. A lei poderia modificar um tratado norma, mas não um tratado contrato. Mas isso é só uma crítica doutrinária. Para o STJ, é isso aqui que vale. A legislação interna não altera o tratado norma, mas altera o tratado contrato, ok? E no âmbito do GATT, que é o General Agreements of Tariffs and Trades,
é o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, ele prevê o tratamento nacional para todos os produtos dos estados integrantes do GATT. Então, esse acordo internacional, ele prevê que todos os estados tenham que dar tratamento nacional. Tem até uma súmula 71 do STJ, que fala sobre o bacalhau. O bacalhau, vindo dos países do GATT, deveria ter esse tratamento nacional só até 1991. Então, é a súmula 71 do STJ que fala sobre o GATT. Passando então para as normas complementares, o que a gente tem de normas complementares? São os convênios, são as práticas reiteradas pelas autoridades administrativas, são as decisões em órgão jurisdicional administrativo com eficácia normativa, os atos normativos da autoridade administrativa. Os atos normativos da autoridade administrativa, a observância deles impede o acréscimo legal. A decisão de órgão jurisdicional administrativo com eficácia normativa, essa eficácia normativa, na verdade, tem que ser atribuída por lei. E, em regra, essa decisão do órgão jurisdicional tem eficácia inter partes, exceto se a própria lei prevê que essa decisão terá eficácia erga omnes, contra todos, para todos. As práticas reiteradas das autoridades administrativas, elas têm que ser meramente interpretativas, elas só são interpretativas, ok? Elas não criam normas novas. E os convênios são aqueles acordos de vontade firmados por entidades políticas, por entes políticos, ok? Quanto aos decretos, a gente tem o quê? Os decretos, a gente tem a dúvida se aquela divergência doutrinária no âmbito do direito administrativo, se existem ou não decretos autônomos. Decretos autônomos. Prevalece que existe sim, mas em matéria tributária, não. Porque as hipóteses previstas para decretos autônomos lá na Constituição não prevêem matérias tributárias, prevêem matérias administrativas, extinção de cargos vagos, a organização da administração pública, mas não tem previsão para matéria tributária. Então, não existem decretos autônomos em matéria tributária, ok? E quais são os limites do decreto? São as próprias leis, já que os decretos têm que observar e têm que prever, têm que regulamentar as leis, o limite do decreto é a própria lei. E a competência é privativa do presidente da República. Então, continuando, a gente tem a validade, vigência e eficácia da norma. Qual a diferença entre validade, vigência e eficácia? A validade da norma, da legislação tributária, é a conformidade constitucional dela. Ela está de acordo com a Constituição Federal formal e materialmente. Então, ela é válida. Essa é a validade. A vigência é quando o ciclo de produção da norma foi finalizado, ou seja, o ciclo de produção foi finalizado, ela entrou em vigor, ela tem vigência. E eficácia é o quê? É a aptidão para gerar imediatamente os seus efeitos. Aptidão para gerar imediatamente os seus efeitos. Essa é a diferença entre validade, vigência e eficácia. Quanto à vigência da norma, o que a gente tem? A gente tem a vigência espacial e a vigência temporal. Qual é a diferença? A vigência espacial é a vigência no espaço, no território. A vigência temporal é a vigência no tempo. Para a vigência espacial, a regra é a territorialidade e a ressalva é a extraterritorialidade. A territorialidade versa o quê? Versa que a lei tributária vai valer no território nacional. A extraterritorialidade ocorre em que momentos, em que hipóteses? Ela pode ocorrer em convênios de cooperação com outros países ou uma norma geral nacional, ou seja, uma lei complementar nacional que pode aplicar uma norma de um ente no território de outro. A lei complementar nacional pode aplicar a norma de um ente federativo no território de um outro, de um estado, por exemplo, do outro estado da federação. Aqui há uma crítica doutrinária sobre essa norma, que na verdade ela não deveria ocorrer. Então, a extraterritorialidade, recapitulando,
ela pode ocorrer em convênio de cooperação entre dois entes federativos ou entre dois países e numa norma geral nacional, uma lei complementar nacional que aplica a norma de um ente federativo em outro ente federativo. E a vigência temporal? Lembrando aqui que, segundo o CTN, a vigência espacial vai observar subsidiariamente as regras da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A vigência temporal também observa as normas da LINDB, aquelas normas de que a lei entra em vigor depois de 45 dias no país ou 3 meses no exterior, salvo exposição em contrário. Ou seja, se a lei não tiver previsão de quando é que ela entra em vigor, vai valer essa norma aqui. Mas existe uma lei federal que trata da formação das leis, que ela determina que toda lei tem que ter o seu momento de entrada em vigor. Então, essa norma subsidiária aqui da LINDB, de 45 dias e 3 meses, ela é subsidiária mesmo, ela nem era para ocorrer se todas as leis observassem essa lei de formação de leis federais. Os atos normativos, eles entram em vigor, salvo disposição em contrário, na sua própria publicação, no momento da sua publicação, atos normativos, na data de sua publicação. As decisões de órgão jurisdicional administrativo, salvo disposição em contrário, 30 dias após a publicação. E os convênios, o CTN diz que o convênio vai entrar em vigor na data neles prevista. A doutrina critica bastante essa previsão aqui porque ela nem deveria existir, porque toda norma, se a gente for observar aqui, ela entra em vigor na data nela prevista. Decisões de órgão administrativo, salvo disposição em contrário, ou seja, na data nela prevista, na data da decisão, vai entrar em vigor. Atos normativos, mesma coisa, na data nela prevista. Se não houver data nela prevista, aí é da publicação. A lei também é na data nela prevista. Se não houver data nela prevista, aí sim, 45 dias ou 3 meses. Mas essa previsão do CTN para os convênios, na data neles prevista, é uma previsão totalmente inócua. Aqui existe uma crítica doutrinária bem intensa. E sobre a aplicação da legislação tributária. Aqui há a regra da irretroatividade. Observa-se o princípio da irretroatividade. Ou seja, a norma, quando ela entra em vigor, ela não retroage. As exceções a essa regra, a esse princípio, estão previstas no próprio CTN. Escrevi errado aqui. No próprio CTN. Quais são essas exceções? A lei expressamente interpretativa e a lei mais benéfica para infrações e penalidades. A lei expressamente interpretativa é aquela lei que traz só uma interpretação como uma outra lei deve ser interpretada. E a lei mais benéfica para infrações ou penalidades, ela só serve para o direito tributário penal. Direito tributário penal não é o direito penal tributário, é o direito tributário penal, ou seja, aquele direito tributário que traz penalidades para o descumprimento das normas tributárias. Só para obrigações acessórias, até a arrematação ou remissão, e observa os não alcançados definitivamente julgados, ou seja, aqueles atos já estiveram trânsito em julgado, já foram definitivamente julgados, não são alcançados por essa lei mais benéfica aqui, essa retroatividade em mélios para a penalidade tributária, ok? Então, essa aplicação, ela serve para fatos futuros e pendentes, mas não para os consumados, ou seja, não se aplica aos fatos geradores já consumados, se aplica aos fatos geradores futuros e pendentes. Então, pessoal, esses são os assuntos mais importantes, os pontos mais importantes do assunto legislação tributária. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para o estudo de vocês, porque é um assunto bastante importante dentro do direito tributário, é um assunto que sempre cai nas provas, é um assunto que a gente acaba se confundindo, principalmente esses detalhes aqui de quando é que as normas, que a legislação tributária entra em vigor.
os atos normativos, salvo disposição contrária, na publicação, as decisões de órgão jurisdicional administrativo 30 dias após a publicação. Esses detalhes aqui eles confundem bastante e exigem a nossa memorização, ok? Então espero que vocês tenham gostado, espero que seja útil, espero que seja importante aí para a revisão de vocês. Se gostaram, deixem aí o seu gostei, comentem o que ficou faltando de dizer aqui, alguma coisa que eu possa estar desatualizado ou tenha confundido, e até o próximo vídeo. Um abraço, tchau, tchau, pessoal!